Beleza, voltei. Antes de a gente iniciar, eu queria que vocês, não só hoje, mas nos outros momentos também, reiterassem com os colegas da turma a questão da participação, certo? Aqui na aula comigo e com vocês também. O preenchimento das atividades que vão sendo passadas, o acompanhamento do conteúdo, para que quando a gente for fazer a nossa próxima avaliação, não fique muito em cima, tanto os conteúdos que precisam ser feitos, como também as atividades, né? O assunto copiado e tudo. E aí, eu também queria dar um aviso, que eu vou colocar lá no Classroom daqui a pouco, mas eu vou marcar a data de entrega de vocês daquele portfólio que eu havia comentado algumas semanas atrás, para sexta-feira que vem, até sexta-feira que vem, certo? No dia 5 de junho, no caso. Então, quem já me entregou, tá tudo bem, né? Eu já estou fazendo a correção, a avaliação dele. Mas para quem ainda não começou a confeccionar, quem ainda está com algum tipo de dúvida, enfim, estejam cientes que eu vou receber até sexta-feira que vem para me enviar no meu e-mail, e aí eu já disponibilizei meu e-mail, é aquele que eu sempre utilizo para mandar informes para vocês no e-mail, que é suelencris_czs@hotmail.com. Então, vocês podem estar me encaminhando por este e-mail. E é só relembrando o que era preciso, certo? Vocês vão colocar tudo que a gente viu referente à nutrição do idoso, as fórmulas para cálculo nutricional, predição de estatura, predição de peso, tabelas de IMC que é diferenciada, colocar um esquema de quais características fisiológicas que acontecem de maneira mais frequente no público idoso, fazer comentários a respeito da disciplina, no sentido do que foi acrescentado, fazer links, se vocês acharem interessante, com as outras disciplinas que vocês já tiveram ou estão tendo concomitantes nesse semestre, certo? E aí vocês podem fazer de maneira mista, uma parte digitalizada, principalmente essa questão de tabela, certo? Se vocês acharem mais interessante fazer na versão digitalizada. E eu gostaria que a parte escrita fosse onde vocês fossem colocar esse fluxo das alterações fisiológicas. Pode fazer um desenho e puxando as informações, certo? E colocar todas essas observações. E aí vocês ficam a escolha. Pode tirar foto, encaminhar ou mandar pelo e-mail, também que eu vou assinar. No caso, vocês não vão precisar me entregar pessoalmente. E essa construção do portfólio, dessa parte que falta do portfólio, será anexada no portfólio que vocês já possuem, certo? Então, eu não quero um portfólio à parte. O conteúdo é que vai ser feito de maneira à parte e depois vocês vão anexar com o portfólio que vocês já têm sobre crianças, adultos e adolescentes, para então vocês terem todos os ciclos da vida de maneira bem preenchida, bem esclarecida. Porque, como eu havia falado na aula anterior, nas aulas atrás, a proposta é que vocês façam complementação do portfólio que vocês já possuem, tendo em vista que muitas das informações referentes ao idoso, elas também estão juntas do adulto. Então, para deixar de maneira mais prática, mais dinâmica, a consulta de vocês para o público idoso, quando vocês estiverem dentro do estágio ou até mesmo já nas clínicas, nos consultórios de vocês, depois de formados, para que vocês tenham esse acesso de maneira mais rápida, certo? Então, mais uma vez, vou disponibilizar aqui o e-mail para vocês, caso alguém tenha mais alguma dúvida, posso tirar agora, ou então vocês podem me mandar perguntas no Classroom também, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, eu gostaria de... Peraí. Eu gostaria de dar início à nossa aula de hoje. Na semana passada, nós finalizamos o estudo de caso sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Quem não entregou essa atividade, vocês ainda podem me encaminhar, certo? Mas me encaminhem
pelo menos ainda nessa semana. Fiquei aguardando alguns que estavam faltando e ainda não recebi. Então, se vocês também puderem avisar no grupo, quem ficou faltando fazer, façam um grupo das pessoas que faltam e realizem a atividade para vocês não ficarem sem essa nota específica, tá certo? E aí, hoje, eu planejei um assunto que é muito importante também quando a gente trata do público idoso. Muitas vezes a gente acha que não tem como nós, enquanto nutricionistas, adotarmos práticas para facilitar a melhora de vida desse paciente, ou por desconhecimento da característica pela qual ele está passando, ou então pelo fato de, enfim, achar que é mais uma questão de doença ou uma alteração que tem e requer um cuidado de outro tipo de profissional, e não só o do profissional nutricionista. Então, nesse sentido, nós falaremos hoje sobre a desnutrição, que já tem sido um ponto de assunto desde então, quando a gente fala do idoso, mas hoje eu vou pontuar algumas partes mais específicas ainda dessa temática. Dentro da desnutrição, falaremos sobre a sarcopenia, que é um quadro de desnutrição que tem se levado bastante em consideração, porque ele tem implicações para o sistema desse paciente, a maneira pela qual ele vai ter a sua autonomia e seu funcionamento fisiológico alterado, certo? Porque a desnutrição, em qualquer momento da vida, ela vai causar prejuízo para nós enquanto indivíduos. Para além disso, falaremos também sobre a osteoporose, certo? E nesse sentido, a gente vai conversar um pouco sobre situações pontuais que ainda são dadas as características fisiológicas que acontecem com os idosos, mas que interferem diretamente na mobilidade, na autonomia e até mesmo na questão nutricional desses pacientes. Eu acredito que muito desses três temas vocês já podem ter visto, superficialmente ou de maneira profunda, mas de qualquer forma eu vou fazer essa revisão com vocês e para aqueles que não lembram do assunto ou da temática, ficarem a par novamente, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, eu peço que, por favor, vocês ativem o microfone e aí a gente vai fazendo esse feedback, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, beleza, vamos começar. Vou projetar aqui a tela para vocês. Okay. Todo mundo consegue visualizar a tela já? Eu tô vendo. Beleza, então. Então vamos começar. De uma maneira geral, tudo que a gente vai abordar aqui hoje centraliza-se nas perdas generalizadas que o organismo do idoso pode ter. Em que sentido? Até então, a gente viu algumas características fisiológicas, algumas alterações que vão variar muito de indivíduo para indivíduo, outras que, mesmo que estejam ali de maneira alterada, elas não vão modificar tanto o perfil de saúde ou de nutrição desse paciente. No caso do que a gente vai abordar aqui hoje, a gente vai perceber que ele vai trazer alterações graves para esse organismo, quase tão comparado, por exemplo, ao fato dele ter uma doença crônica não transmissível. E é por isso que a gente precisa fazer a nossa intervenção, a gente precisa ter conhecimento a respeito desses pontos em específicos. Então, mais uma vez, eu vou trazer novos termos técnicos para vocês, para que a gente comece a dialogar em cima disso,
faça algumas reflexões e que a gente consiga visualizar ao final qual que é a nossa conduta, qual é a nossa possibilidade enquanto Nutris de auxiliar na melhora desses quadros específicos. E aí a gente começa pela desnutrição. Afinal de contas, quando eu tenho em mente o perfil de um nutricionista, a atuação principal dele nada mais é do que evitar quadros excessivos ou de desnutrição ou de obesidade, certo? Porque a gente já percebeu até então que a alimentação e atividade física, elas vão ajudar muito para o não aparecimento de diversas situações, ou então para a melhora da vida desse paciente, evitando complicações futuras. E quando a gente pensa no idoso, lembrar sempre, é um processo de vida onde esse idoso ele esteve fazendo escolhas boas ou ruins, e isso vai interferir diretamente no estilo de vida atual desse paciente, e aí, no caso, nos dias de hoje. Então, isso vai interferir diretamente. Para então a gente entender, é interessante que a gente primeiro conceitue alguns termos, certo? Que diariamente a gente acaba falando, mas vez ou outra a gente pode estar confundindo ou então colocando outros significados que não são tão associados. E aí, por isso que a gente começa pela desnutrição, que nada mais é, por conceito, a falta de ingestão, ou então também da absorção dos nutrientes que vão causar alterações na nossa composição corporal, diminuindo a função física ou mental, e bem como tornando maior o risco de aparecimento de doenças ou complicações. Então, de maneira bem resumida, a desnutrição é quando você não está ingerindo ou absorvendo nutrientes necessários para as atividades diárias, e já que isso não está acontecendo, o nosso organismo vai fazer cobranças em relação a esses pontos específicos, certo? Então, o nosso primeiro cuidado, e aí sempre pensando aqui no viés, que é o nosso o propósito da nossa disciplina, que é o cuidado com o idoso, acalentar esse idoso para que ele não tenha complicações que são evitáveis, então eu tenho que promover uma absorção ou garantir que ele faça uma ingestão adequada de nutrientes diariamente. E aí a gente já viu também, certo? Que tem vários limitantes, perda dentária, dificuldade, autonomia. Então, como que no papel está escrito isso e como que na prática a gente consegue reverter esse quadro? Então, para falar de desnutrição, a gente retoma algumas nomenclaturas que até então podem ter sido vistas, certo, por vocês, mas que são bem características da desnutrição e que a gente precisa ter em mente fazer um pouco dessa revisão. Então, quando eu falo de desnutrição, eu posso falar dela causada por 3 estágios diferentes: o marasmo, a caquexia, ou caquexia, né, dependendo, e a sarcopenia. Alguém sabe me dizer o que é o marasmo? E aí, nenhum chute? Não sei outro, esse Bom, daí eu não sei, não. tá, então só explicando. O marasmo é quando acontece uma redução da ingestão da comida, por qualquer motivo que seja. O paciente ele não está conseguindo se alimentar porque ele não tem autonomia ou ele não tem recursos financeiros para isso, ou então ele está acometido por alguma situação e ele não consegue sentir fome, ele não está se alimentando. Então, eu tenho um paciente característico com marasmo quando ele reduziu a ingestão de comida. E é importante que a gente fique atento nesse sentido, porque
existem diferenças, certo? De o paciente, naquele dia, por algum procedimento que ele passou ou por alguma situação que ele está enfrentando, ele não está com apetite bom para fazer uma refeição. Outra coisa é quando ele conseguia e fazia 3, 4 alimentações por dia e ele diminui isso bruscamente, teoricamente sem justificativa perceptível, para uma ou duas refeições. Então, quando eu tenho um idoso com essa característica, eu digo que esse idoso está com marasmo, ou seja, ele teve uma redução da ingestão alimentar. E a gente precisa tomar cuidado, porque se ele está se alimentando menos, provavelmente isso vai interferir diretamente com o estado nutricional, causando e levando a uma possível desnutrição. O outro ponto é a caquexia. E aí, alguém sabe dessa? Eu acho que eu sei, assim, já estudei uma vez no trabalho e é a desnutrição que tem atrofia muscular e geralmente ela está associada com alguma outra doença. No trabalho que eu fiz era até uma doença cardíaca. Exatamente, é isso mesmo. Geralmente a caquexia é quando tem algum processo inflamatório ali, por algum motivo que seja, e geralmente, como você falou, ele está associado a uma doença, em especial as doenças crônicas. Então, por isso que, por exemplo, no seu trabalho você já estava falando com doenças cardíacas, certo? Que a maior parte dela tornam-se doenças crônicas. Então, toda vez que eu falar de caquexia, é relacionar que tem um problema inflamatório, um processo inflamatório oriundo de uma doença crônica. Então, por exemplo, os cardíacos, dependendo do tratamento ou cuidado que eles têm durante a vida, o próprio músculo do coração vai desenvolvendo algumas inflamações, que popularmente algumas pessoas chamam de coração crescido, certo? Que é a megalomania do coração. Então, tem algumas alterações, alguns processos inflamatórios associados. E isso também pode levar a um quadro de desnutrição. E por último, a gente tem a sarcopenia. A sarcopenia, nesse sentido aqui da desnutrição, é quando eu dou início a uma redução da minha massa e função muscular. Então, qual que é a primeira característica que a gente viu lá quando fala dos idosos? Que é muito comum que eles percam massa muscular e aumentem a quantidade de gordura, não é mesmo? Então, a sarcopenia, vocês sempre vão ver esse termo muito mais associado com os idosos, justamente porque é nesse público onde vai ter uma maior concentração dessa redução de massa e, consequentemente, da minha função muscular. Se eu não tenho tantos músculos, eu vou ter mais dificuldade em fazer atividades que são consideradas simples, como caminhar, levantar alguma coisa pesada, não necessariamente de peso de academia, mas carregar uma cadeira, fazer alguma atividade que exija um pouco mais dos meus músculos para realizar de maneira completa, certo? Então, vamos marcar aqui, xizinho, muito importante, que são esses 3 tipos de desnutrição que podem acontecer nos idosos e identificar quais são as suas principais características. Ainda falando sobre desnutrição, o que é sempre é que esse paciente ele vai indicar para a gente, ou seja, ele vai referir que ele está tendo um apetite reduzido, e aí começa a nossa investigação enquanto nutris. A gente precisa tentar descobrir a fonte de por que esse apetite vem se reduzindo. Se ele está com um tipo de bloqueio por conta de uma dentição prejudicada, ou então a não para ele não é ativa sensorialmente falando, ou seja, ela visualmente não é bonita, o cheiro não é interessante, o então ainda é identificando o porquê que esse apetite dele é reduzido, a gente consegue perceber e tentar atuar de uma maneira mais para retar
o estado nutricional desse paciente. Nunca podemos deixar um idoso em estado de desnutrição, certo? A desnutrição em todas as faixas etárias, em todas, guardem essa informação, é prejudicial, ela vai tornar mais propícia o aparecimento de outras doenças, de outras situações que vão trazer muitos malefícios para esses pacientes. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar para melhorar, mas eu acredito que seja a minha conexão de internet também. Peço até desculpas. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração também quando fala de desnutrição, e que já é um conhecido de vocês também, é a questão da medicação. Quais são os medicamentos que esse idoso pode estar tomando? Será que eles vão causar um estado de anorexia nesse paciente? Enfim, o medicamento me causou enjoo, me deu a sensação de ferro na boca, certo? Muitos idosos às vezes vão nos relatar que eles tomam medicamentos que dão um gosto na boca deles, e aquele gosto vai impossibilitar que esse paciente faça uma alimentação. Ele vai ou sentir um gosto mais de ferro, ou então um gosto muito forte, dependendo de qual é a doença que ele está fazendo tratamento, ou então qual é a outra situação que ele está tentando recuperar. Então, a medicação ela também pode interferir diretamente nisso. Além do que certo? Eu tenho um medicamento e eu tenho um alimento. A via de absorção dele, se for parecida. Pode repetir um pouquinho o que você falou? Do medicamento? Isso, falhou um pouco ali. Ah, certo. Quando a gente fala do medicamento, eu tenho que levar em consideração alguns pontos. Primeiro deles, que o horário do medicamento pode influenciar na aceitação do paciente em consumir o alimento, certo? Ele dá, enfim, tem uma alteração e ele causa como se fosse um quadro de anorexia para esse paciente. Anorexia no sentido de ele não tem fome, ele não quer se alimentar. Então, eu tenho que investigar se ele está tomando medicamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, será que esse medicamento, ele dá ou deixa algum gosto na boca desse paciente? Então, muitas vezes, em consultório, eu já peguei paciente me relatando assim, eu tomo medicamento X, que depois que eu tomo ele, eu fico com um gosto de ferro na boca, por 2, 3 horas, ou então com gosto de plástico. Enfim, eles ficam com um gosto. E aí, esse gosto na boca é muito parecido quando a gente está gripado, por exemplo, e não sente o gosto dos alimentos que a gente está consumindo. Então, isso também tem que ser investigado, para que a gente tente fazer o ajuste de horário, coloque de uma maneira que esse paciente faça a ingestão alimentar, garanta a ingestão alimentar e não sinta os efeitos colaterais do medicamento. Então, eu consigo colocar um cronograma do medicamento que ele está fazendo a ingestão. E por último, que é o mais lógico, que a gente já estudou até então, que existe a competição, certo? Não é mais segredo que existe uma competição de sítio ativo. Então, se eu tenho o medicamento X e o alimento Y, se eles forem do mesmo sítio ativo de absorção, e eles foram consumidos no intervalo muito curto ou até no mesmo tempo, ou um ou outro será absorvido. E geralmente, quem é melhor absorvido é o medicamento, é o fármaco. Então, isso também pode interferir para que esse paciente entre num quadro de desnutrição. Certo? Sim. Beleza. E aí, por último, mas que não é tão frequente, mas é interessante também a gente citar, acontece também a redução dos estímulos anabólicos. O que é que
estímulo anabólico. Para que a gente vai na academia? Para estimular a nossa massa muscular, certo? O fato de a gente ganhar, entre aspas, massa muscular é uma característica anabólica, onde você está tendo crescimento das células. Para as pessoas que são praticantes de academia, de atividade física, o que elas evitam? O catabolismo, certo? Que é quando você diminui, quebra, retira, e aí você não desenvolve os músculos. Então, é muito claro que é uma situação comum acontecer com os idosos, uma vez que se eles estão perdendo massa muscular de maneira fisiológica, esse estímulo, desculpe, anabólico ele também vai diminuindo, porque se eu não tenho músculo, eu não tenho como crescer a região onde está sendo perdida aquela reservatório muscular. Então, isso também pode me orientar para um quadro de desnutrição. Se eu perco músculo, fisionomicamente falando, olhando para o meu semblante, para a minha aparência, eu fico com aquela sensação como se, enfim, tivesse sido colocada a vácuo. Eu perco bastante gordura no meu rosto, a estrutura acaba sendo prejudicada, que é o que a gente vê quando as pessoas emagrecem de maneira muito rápida, e elas ficam com aquelas expressões praticamente cadavéricas, certo? Você consegue visualizar que ela perdeu peso de maneira muito rápida e sem controle. Então, isso são fatores que eu vou levar em consideração que podem estar causando um quadro de desnutrição. E aí aqui eu tenho as principais causas. O que me causa desnutrição? Se eu tenho a minha papila gustativa alterada, o que a gente já viu de papilas gustativas até então? Que elas diminuem com o passar dos anos. Nos idosos, elas estão praticamente inexistentes. São elas que são responsáveis por a gente sentir o amargor, o doce, o azedo de todos os alimentos. E elas vão influenciar na recepção de quando a gente está fazendo a nossa ingestão alimentar. Então, se eu não sinto gosto pela comida que eu estou fazendo a ingestão, claro que é um possível efeito para que eu não faça uma ingestão numa quantidade tão grande quanto eu fazia anteriormente. Um outro ponto também, quando eu tenho a motilidade do meu trato gastrointestinal prejudicada, ou seja, quando o meu estômago, o meu sistema digestório não está funcionando da maneira que deveria. E isso a gente também já viu que acontece nos idosos, certo? É mais difícil para eles mastigarem, os estímulos peristálticos estão prejudicados, as funções, os ácidos que são secretados no estômago, no intestino, eles vão diminuindo, até mesmo para defecar, o paciente ele tem dificuldade muitas vezes, ou porque ele não toma água, ou porque ele não tem uma alimentação rica em fibras de maneira suficiente. Enfim, isso tudo vai influenciar para essa motilidade ser prejudicada. Então, se eu não absorvo nutrientes, consequentemente, o meu quadro de desnutrição vai ser aumentado. Uma outra característica seria a alteração do meu metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Quando a gente vai pegar uma fórmula para calcular TMB e GET de paciente. É quanto que aquele paciente precisa de maneira mínima para fazer atividades como abrir o olho e se levantar. Então, o meu metabolismo basal, a gente viu nas fórmulas, né, aquelas fórmulas de predição, que eles vão modificando a partir da idade. Tanto é que lá nas variáveis sempre tem idade a ser considerada. Porque eu tenho um metabolismo basal mais alto quando eu sou criança, e esse metabolismo vai diminuindo com o passar do tempo. Então, se esse meu metabolismo basal ele diminui, o GET dele, ou o VET, que são aquelas energias totais, incluindo uma atividade física ou um exercício físico, eles também vão estar diminuídos. Então, se eu, adolescente, consumia 2.500 calorias e conseguia ter um organismo estruturalmente bom, o idoso vai estar ali por volta de 1.500,
1.000, dependendo do quadro que ele está. E isso pode causar uma alteração dele a nível nutricional também. O que também pode acontecer em alguns casos é quando se instaura, por exemplo, um quadro de depressão, certo? A gente já viu também que é comum, ainda mais na realidade do que a gente conhece, na perspectiva que os idosos estão inseridos, que esse idoso, muitas vezes, ele não tenha com quem conversar, a família não tem uma aproximação, muitas vezes, ou ele está longe da família, mora sozinho, ou então mora em uma casa auxiliar. E aí, por vários motivos, certo? Ele pode desenvolver um quadro de depressão, perdeu o seu cônjuge, ou então perdeu algum membro da família que afetou diretamente ele. E a gente sabe que o quadro de depressão, quando ele está instaurado, independente, mesmo que as pessoas reajam de maneiras distintas, uma delas é afetar também a maneira pela qual a gente se alimenta, certo? Então, isso vai influenciar diretamente para que talvez esse idoso não faça uma ingestão de tantas calorias que ele precisaria no dia. Então, de maneira geral, essas seriam as principais causas para que talvez aconteça a desnutrição. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, professora. Tá tranquilo, professora. Ok. Então, vamos seguir. E aí, quando eu falo de desnutrição, eu tenho que pensar, ok, agora eu já conheço por que ela acontece, quais são as possíveis causas, qual é a característica fisiológica no organismo, ou seja, como é que ela se apresenta no organismo. E aí, prof, o que eu, enquanto Nutri, lá no meu mercado de trabalho, devo fazer para evitar a desnutrição? Bom, a recomendação é que, se você não tem nenhum problema associado, e aí esse problema associado, principalmente problema renal, ou então problema cardíaco, enfim, que tenha uma dieta específica, é interessante que você administre dentro do plano alimentar desse paciente de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma dia. Então, você vai garantir a quantidade mínima de proteína para que esse idoso ele não perca massa muscular e ele consiga fazer o desenvolvimento das atividades dele. Então, o principal ponto aqui que a gente vai trabalhar é em cima dos valores de proteína. Porque, lembrando, associando, qual que é a proteína? Proteína, ela dá estrutura para a maior parte do nosso organismo. Então, ela faz recuperação celular, ela faz definição de organismo, ela promove todos os aminoácidos que a gente precisa para sobreviver, os essenciais ou não essenciais. Então, a partir da proteína, eu já consigo dar um aporte suficiente para esse meu paciente. Então, o valor de referência é de 1,2 a 1,5, desde que esse paciente não tenha nenhuma restrição a nível de proteína, principalmente se ele não for um paciente com alguma complicação renal. Se ele tiver alguma complicação renal, a gente volta lá para aquela tabelinha de doenças crônicas renais e aí a gente segue conforme a doença renal que esse paciente tenha. Mas se ele não tiver doença, se ele não tiver nenhuma restrição, essa seria o valor básico que a gente começa a trabalhar. Eu, particularmente, sempre inicio do mais baixo para tentar garantir se esse paciente vai conseguir se adaptar, se ele vai fazer uma ingestão boa. Não adianta a gente colocar lá no máximo para garantir, porque às vezes o paciente ele não consegue consumir. Então a gente vai por metas. Começa de maneira bem singular, administrando essa quantidade X, para que então o paciente consiga recuperar o estado nutricional, ou pelo menos garantir um estado nutricional adequado. O outro ponto, fazer suporte de vitamina D também. E aí a gente vai associar aqui um outro ponto que lá mais na frente a gente vai fazer o link também.
A vitamina D é importante, tanto pela questão da calcificação, e aí lembrar que o músculo, ele está dentro de todas as funções que ele tem no nosso organismo, de revestir os nossos ossos, certo? Então, se eu tenho uma estrutura muscular boa, mas eu não tenho uma estrutura óssea importante, eu também posso ocasionar algumas situações para esse meu paciente. Então, sempre é interessante eu ofertar, lembrar para o idoso, garanta uma fonte de vitamina. E aí a gente lembra, certo? Que vitamina D, ela tem que ser consumida, mas ela também tem que ser ativada. E aí ela precisa da exposição solar para que o calciferol faça a absorção e se desenvolva no nosso organismo. E por último, a gente também precisa adicionar a leucina. Lembrando aí, a leucina é um aminoácido que é muito importante, porque ela vai estar diretamente associada com o aumento de proteínas no nosso organismo. Porque qual que era a função dela? Atuar como energia lá durante as atividades físicas ou exercício físico, e através dela a gente consegue ter o aumento na nossa resistência muscular e redução de fadiga, certo? Então, se eu quero que esse paciente tenha uma quantidade interessante de proteína no seu organismo, para que ele consiga andar, caminhar, fazer alguma atividade física, até mesmo só fazer as atividades diárias deles, eu também tenho que ter aminoácidos ali junto, que podem estar já presentes dentro da proteína, propriamente dita, como fonte de energia. E aí ele vai garantir essa rede de proteção para o paciente, certo? Então, nós, enquanto Nutri, quando tratamos de desnutrição, é interessante a gente se voltar para esses 3 pontos em específicos. E aí eu repito, quando eu estou falando de desnutrição no idoso, certo? Dessa maneira, já que lá atrás a gente viu que uma dos quadros de desnutrição era a sarcopenia, agora a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, a gente já viu que eu tenho sarcopenia quando a massa ou função muscular ela está diminuindo, certo? Então, isso é uma característica muito associada ao idoso. Mas qual que é o conceito efetivo dela? É uma perda generalizada e progressiva da força e da massa muscular esquelética. Ou seja, ela não vai acontecer só no braço ou na bola de bichar, que é do rosto, ou na coxa, enfim. Ela vai acontecer de maneira generalizada, ou seja, eu vou perder músculo em todo o meu corpo, braço, perna, rosto, barriga, glúteos, enfim, onde eu tenho um acúmulo de gordura, eu vou começar a perder essa quantidade de músculo que está ali junto. Isso vai fazer com que eu perca minha força, então vai ser mais difícil eu levantar o meu netinho, ou então eu aguentar ficar em pé por muito tempo, ou ter dificuldade de andar, enfim, vai me ocasionando percas que até então eu não tinha ciência que poderia acontecer com o meu organismo, certo? Pensar, é um músculo, junto com os esqueletos, é claro, com o esqueleto, que faz com que a gente possa andar, se movimentar, mexer todas as nossas estruturas do corpo. Esticar o braço, recolher o braço, andar, sentar, enfim. E aí, se eu tenho essa perca, eu não vou conseguir fazer essas atividades de maneira progressiva, certo? Então, eu tenho que ter em mente e cuidado, uma preocupação com esse quadro específico. E aí, a gente vai ver alguns fatores aqui, que são eles. Principal, hormonal. Né? Eu acho que de 10 em cada 10 situações hormonais, o fator hormonal sempre vai estar associado. O outro ponto são questões nutricionais, questões metabólicas e questões imunológicas. Então, quando eu falo de hormonais, é o que acontece naturalmente com os homens e com as mulheres. Então, a gente tem uma produção de hormônio e essa
produção, assim como várias outras coisas que vão acontecer no nosso organismo, elas vão diminuindo com o passar do tempo. As mulheres sentem isso através da menopausa e os homens também sentem essas percas através da andropausa, certo? Onde você tem, durante a sua adolescência e a sua vida adulta, o pico máximo de atuação desses hormônios, seja hormônio de crescimento, hormônio sexual, hormônios, enfim, que vão atuar dentro do nosso organismo e que, com o passar do tempo, eles vão entendendo assim, ok, a minha missão eu realizei, agora eu vou diminuir no organismo dessa pessoa. E aí, a partir desse momento que eu diminuo, a gente vai tendo várias dificuldades, certo? Então, isso vai me prejudicar enquanto paciente. Outro fator, questões nutricionais. Será que eu estou me alimentando com a quantidade necessária de proteínas? Será que eu estou estimulando de alguma maneira, através da atividade física, ou até mesmo com a minha própria taxa metabólica, a prática de atividade física, ou enfim, estimulando de alguma maneira o meu organismo a reter uma quantidade de músculo, ou ele está simplesmente saindo? Questão metabólica, que também vai fazer parte, porque, como a gente viu, metabolismo é questão fisiológica. Então, se meu estômago não está funcionando da maneira correta, ou o meu intestino, ou a minha cavidade oral não está da maneira padrão, isso vai, junto com a questão nutricional, fazer com que eu possa desenvolver um quadro de sarcopenia. E a questão imunológica, ela vai estar diretamente associada com a questão hormonal. Então, aqui vão acontecer os quadros, principalmente para as mulheres, reclamando que estão com problema na tireoide, por exemplo, e aí isso vai interferir na maneira como o organismo, de maneira da defesa, vai entender esse fato e vai lidar com esse fato. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para identificar e investigar se esse paciente ele é possível ou não de desenvolver um quadro de sarcopenia. Sarcopenia pode acontecer em outras idades? Pode, mas por conta desses fatores aqui, vocês vão perceber que é muito mais lógico que ele vá acontecer no público idoso do que no adolescente, numa criança ou no adulto, certo? Que o organismo, às vezes, trabalha por si só, mas que a gente tenha hábitos péssimos, mas ainda assim o organismo, por conta própria, ele tenta dar uma segurada nessas alterações ou coisas erradas que a gente está fazendo. Deixa eu só ver aqui. É necessário suplementar o idoso sadio? Não, se você não identifica algum desses pontos específicos, certo? No caso, se ele não apresenta nenhuma alteração hormonal, no sentido de ele não está tendo dificuldades em relação à libido, ou então ele não está tendo descamação, enfim, existem queixas que quando a gente começa a investigar, a gente percebe que nada mais é do que hormônio faltando no organismo. De maneira geral, a gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, nossos hormônios estão caindo. Então, independente de ser para sarcopenia ou não, é interessante que esse paciente procure um médico para que ele faça exames hormonais e aí ele comece a suplementar principalmente os hormônios. Porque se meus hormônios estão ok, a minha característica nutricional, metabólica e imunológica, ela vai conseguir se manter adequado, certo? Ele não vai ter uma influência ali e não vai se tornar um possível risco para o desenvolvimento de nada, não só da sarcopenia, mas também de doenças, enfim, do sobrepeso também, e isso vai alterar diretamente também. E aí, a título de conhecimento para vocês, certo? Já que sarcopenia é da nossa área, então a gente precisa saber bem dela. A sarcopenia eu tenho 3 possíveis divisões, certo?
Então, posso ter um paciente que está em quadro de pré-sarcopenia, ou seja, é um paciente que eu estou acompanhando lá no consultório e eu começo a perceber que da primeira consulta para seguinte, que passou 20 dias, ele perdeu massa muscular. Quando eu fui fazer, pinçar as pregas, ou então fazer peso corporal desse paciente. Então, visualmente, eu consigo perceber que ele está começando a perder massa muscular. E até mesmo esse próprio paciente, ele pode relatar esse quadro. Ele pode dizer, olha, eu estou achando que eu estou com uma dificuldade, estou perdendo um pouco da minha massa muscular. Então, é um paciente que estaria em pré-sarcopenia. E aí, quando ele apresenta essa característica, a gente, enquanto nutricionista, já precisa ficar atento, certo? Porque se ele desenvolve a sarcopenia, ele, além da perca de massa muscular, ele também vai começar a perder força. Então, além dele perder músculos, ele vai dizer que ele tem dificuldade de se levantar, de ficar em pé por muito tempo, sem o apoio de uma cadeira ou de uma bengala, enfim. Ele vai relatar que ele tem mais essa dificuldade, ou ele começa a sentir um tremor para ficar em pé, como se o corpo dele precisasse de força para conseguir ficar numa posição ereta. Então, isso seria a sarcopenia. E aí a gente pode, se não ter o cuidado aqui de colocar condutas nutricionais nesse quadro, ele vai para uma sarcopenia grave. E aí a sarcopenia grave, ela é muito difícil para a gente tentar recuperar o paciente, porque ele vai adicionando. Então, eu tenho paciente que perdeu massa muscular, ele perdeu força, então, basicamente, o paciente que está com a autonomia de se locomover praticamente zero, e influencia na performance dele, ou seja, na execução, na maneira como ele vai, de maneira autônoma, resolver as suas atividades, se alimentar, tomar banho, ir ao banheiro, procurar até mesmo um consultório para fazer um cuidado de saúde, enfim, ele vai ficar muito limitado. Então, a sarcopenia, ela é prejudicial, essa desnutrição, porque o indivíduo, ele não tem forças, ele não consegue se levantar. Ele tem como se fosse a sensação de, por exemplo, que se a gente acordasse pela manhã sem ter comido nada e fosse correr uma maratona, certo? Então, isso era o organismo dele tentando reagir contra ele. Ele se sente fraco, ele não consegue ficar em pé, ele sente tontura, ele sente dor de cabeça, enfim, ele vai relatar que ele não está se sentindo bem. E visualmente a gente consegue perceber que esse paciente, ele está perdendo massa muscular, ele está com dificuldade, ele está com tremor, e é justamente porque ele pode estar nesse quadro de sarcopenia, certo? E aí a gente precisa entrar na nossa atuação, que são possíveis, que são possibilidades no tratamento desse paciente. Quais são as possibilidades? Primeira, reposição de esteroide, porque lembrar que uma das causas da sarcopenia pode ser a diminuição hormonal. Então, os esteroides nada mais são do que aqueles básicos, certo? Para os homens, principalmente a testosterona, e para a mulher, o estrogênio e a progesterona. Então, eu vou começar a fazer a reposição desses hormônios para que eles façam uma garantia de que o meu organismo vai tentar funcionar de uma maneira mais adequada e vai proporcionar esse paciente, enfim, se alimentar, ter um estímulo, conseguir realizar as atividades, certo? Porque a gente sempre relaciona esses hormônios de maneira muito sexual, mas tanto a testosterona quanto o estrógeno, a gente, quando começa a perder, ele vai alterando o nosso organismo, porque a testosterona, que para os homens faz que tem uma maior facilidade para ganhar massa muscular. Então, se eu não tenho testosterona, por mais que eu tenha uma alimentação excelente, eu não vou conseguir ter massa muscular. E é por isso que as pessoas, quando estão tentando ganhar massa muscular de maneira muito rápida, vão lá e fazem a adoção da testosterona, certo? Para tentar aumentar esse quadro. Ela também vai ser responsável pelas características masculinas, certo? Então, questão da voz, o desenvolvimento dos órgãos genitais do
homens específicos, as características masculinas, o rosto, a voz, a quantidade de pelos, enfim, tudo isso vai interferir diretamente. As mulheres, elas também têm um percentual de testosterona, certo? A gente estuda isso, mas o estrógeno, que é o nosso hormônio ali similar com a testosterona, se ele começa a faltar, ele também prejudica a mulher, porque eu não vou acumular mais se o meu hormônio não está presente, o meu organismo vai começar a acumular muito mais gordura. É por isso que, quando comparado aos homens, as mulheres ganham muito mais gordura do que massa muscular. Então, porque a testosterona é maior em maior quantidade nos homens. Eles têm uma maior facilidade para ganhar músculo. A mulher não. Como o nosso organismo entende que a gente tem como função a procriação, ou seja, gerar crianças, gerar vidas, o que a gente precisa é acumular gordura no nosso organismo, porque através dessa gordura a gente poderia nutrir melhor um outro indivíduo. Os homens, eles não têm esse propósito dentro do organismo deles, então eles acumulam músculo. E aí, essa maneira injusta de porque que uma mulher, para ganhar peso, massa muscular, vai precisar ralar o triplo ou o máximo possível, e nem assim vai conseguir chegar tão rápido num resultado que um homem facilmente consegue chegar, simplesmente porque o organismo dele está preparado para isso. Então, eu vou começar a fazer essa minha reposição de esteroides, certo? E aí eu vou garantir que eu vou começar a ter uma adesão, meus músculos vão começar a voltar para o meu organismo. Um outro ponto, reposição de GH ou HG, que nada mais é do que o nosso hormônio de crescimento. Muitas pessoas, elas têm em mente de que esse hormônio só funciona ali no momento que a gente é criança. Mas não, esse hormônio ele funciona por toda a nossa vida. E ele é um hormônio responsável pelo desenvolvimento do nosso corpo também. E daí vem aquela justificativa de quando a gente é criança, ou então quando a gente vai orientar os pais, de dizer, olha, construa um horário para que a sua criança tenha um horário de dormir pelo menos de 8 horas, e que esse horário seja à noite, e não durante o dia, porque esse hormônio vai atuar melhor durante. Então, se eu tenho um hormônio de crescimento, ele vai regular tudo, principalmente a nossa tireoide. E aí a tireoide, mais uma vez, que é essa glândula que está aqui na nossa região da traqueia, da garganta, ela é responsável por modular basicamente todos os nossos hormônios. Porque o nosso hormônio, ele vem aqui do cérebro, certo? Do cerebelo, do hipotálamo, e ele vai passando como se fosse um filtro pela tireoide. Então, se essa tireoide ela não está funcionando da maneira correta, eu não consigo liberar os hormônios para o meu organismo. Por que que, por exemplo, o Ronaldo, que é o jogador de futebol, quando ele se aposentou, ele ganhou tanto peso? Porque o Ronaldo, ele tem um problema na tireoide, e aí ele tem hipotireoidismo, certo? Então, todo o perfil atlético que ele tinha quando ele jogava, ou seja, ele estava na ativa, ele começou a perder, justamente porque ele não tinha mais estímulo muscular e nem do hormônio, nem da tireoide dele. E aí, ao invés de ele ter músculo, ele começou a reservar gordura dentro do organismo dele. Então, quando a gente vê os pacientes, às vezes, muitos dos pacientes que a gente atende que estão tendo dificuldade por questões de peso, enfim, faz uma dieta bem regrada, pratica atividade física, mas ainda assim não consegue perder peso, é porque, às vezes, a tireoide pode não estar funcionando, certo? Então, a gente também tem que investigar essa questão hormonal, sempre, pensar que os hormônios, eles vão atuar tanto quanto uma alimentação e um exercício. Se eles não estão funcionando bem, o nosso organismo não vai reagir de maneira positiva também. O exercício seria o ponto principal aqui, afinal de contas, o exercício ele é recomendado para basicamente todas as situações que a gente tem na nossa vida, certo? O exercício físico, a cada dia que passa, ele é comprovadamente um meio de você não ter que tomar muito medicamento, você não desenvolver doenças, enfim, porque ele estimula. Então, se eu começo a produzir aqui, de novo, os hormônios que eu preciso para acumular músculo, é através do exercício físico que esse músculo ele vai ser ativado, ele vai ser estimulado. De nada adianta eu ter
testosterona e esteroide no meu organismo se eu não pratico uma atividade física para estimular aquela minha região a crescer. E aí, nesse sentido, não é mais para crescer, para você ficar malhado, e sim para que você crie resistência. Então, é por isso que a gente encontra hoje nas academias os idosos lá praticando atividade física e muitas vezes tendo a mesma resistência ou até uma resistência melhor do que a nossa, assim, pessoas mais jovens, certo? Então, é importante que a atividade do exercício físico aconteça. O exercício vai aumentar a minha quantidade de músculo, também vai auxiliar para que eu tenha maior fome, certo? E aí, independente da faixa etária, se eu pratico atividade física, o meu organismo ele vai precisar repor, ele vai sentir essa necessidade de repor que eu perdi. Então, isso também já é até uma estratégia para que esse indivíduo comece a se alimentar ou saia daquele quadro para não desenvolver essa desnutrição. E por último, mas nunca menos importante, a gente tem a nutrição, e principalmente na sarcopenia a gente entra com o conceito de ofertar pelo menos 1,2 gramas de proteína por dia para esse paciente que está em sarcopenia grave. E aí, lembrando, assim como na desnutrição, afinal de contas, a sarcopenia ela seria como se fosse um estágio da desnutrição, que essa recomendação de proteína ela só pode ser indicada quando eu não tenho nenhuma outra alteração a nível de organismo. Se esse paciente é tratado, se esse paciente tem problema renal, se esse paciente, enfim, passa por alguma outra situação que o organismo dele não vai conseguir absorver toda essa proteína, é interessante que a gente vá para a recomendação da doença dele, certo? Que é o que a gente estuda em dietoterapia. Então, pensar que para eu reverter um quadro de desnutrição, eu primeiro tenho que pensar qual é a outra doença associada que esse paciente pode ter. Se ele não tiver, tranquilamente a gente pode. Oi? Pode perguntar. Nesse caso, a proteína vai 50% alto valor biológico? Ou não tem? Assim, Isso. uma definição? Não, de preferência de alto valor biológico, mas se a gente conseguir, né, é claro, a gente sabe que nem para um adulto, para um adolescente é fácil a gente colocar dos vegetais da vida, mas é interessante que a gente garanta de alto valor biológico, porque por ela só eu já consigo absorção, certo? Então, se esse paciente ele tem uma recusa de carne bovina, pode colocar um peixe, um frango, ali uma víscera, né, um fígado de preferência, que aí não tem tanta quantidade de gordura, mas em proteína tem muita, ovo, enfim, são opções que eu vou proporcionar para que esse paciente por si só já consiga alcançar essa quantidade de proteína. Se eu coloco aquelas de valor baixo, é mais difícil, porque aí você precisa da quantidade, da frequência, ter vitaminas associadas também. Então, a gente consegue aqui alto valor biológico, certo? E aí a gente trabalha com esse paciente a preferência dele, certo? Porque é sempre um jogo. Então, a gente tem que, para orientar, também fazer uma meia-culpa ali e pensar o que ele vai ser mais fácil para ele consumir, o que ele acha que é mais interessante para ele consumir também. Certo? Certo, professora. Sim, professora. Beleza, então. Então, o que a gente viu até então, a desnutrição, o que a gente pode fazer enquanto nutricionista para que não tenha esse quadro de desnutrição. Estamos vendo que a sarcopenia é um caso de, ela é um exemplo junto com o marasmo e a caquexia. Então, ela seria o terceiro exemplo. E a gente vai finalizar com um quadro que é considerado por alguns como uma doença e outros apenas como uma ação de artrite. O que é osteoporose? Se vocês fossem me definir, olha, o idoso ele tem osteoporose. O que esse idoso teria?
Foco causa na velocidade. Isso. Vamos ouvir, No caso, desculpa. professora, repete a pergunta, por favor. Como vocês conceituariam a osteoporose? A grosso modo é uma doença nos ossos, né? Certo? Mas que afeta o que do osso? Na verdade, é um desgaste, né, professora? É um desgaste Isso, e devido exatamente. Pode continuar. Bom, então, qual é o conceito de quando a gente fala osteoporose? Ela nada mais é do que uma condição metabólica que dizer que eu estou tendo uma diminuição progressiva em osso. É que o osso está falando, eu estou tendo uma perca de osso, é a densidade dele. E essa densidade vai influenciar para que eu comece a ter riscos de fratura, certo? Então, é pensar assim, que eu tenho uma estrutura muito parecida a cimento dentro do meu organismo, quando eu sou jovem, e à medida que os anos vão passando, esse cimento se transforma num compensado, por exemplo. Então, a possibilidade de um quebrar em comparação ao outro, no cimento ela é bem mais baixa, e no compensado ela é bem mais alta, certo? Porque a densidade, ou seja, a estrutura por dentro desse osso, ela vai se tornando modificada. E a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Vamos considerar que quando a gente fala de osteoporose, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não apresenta sintomas assim de primeira, não é aquela coisa que você levantou pela manhã, você sentiu que seu osso estava fraco. Não. Ela vem muito parecido com as doenças crônicas de maneira bem silenciosa, porque o desgaste vai acontecendo com o passar dos anos. E isso aí pode ser influenciado por vários motivos. Você não teve amamentação exclusiva até os 2 anos, exclusiva assim, né? Aleitamento materno até os 2 anos, pode ser um fator que te coloque possível para desenvolver osteoporose. Se você não faz na vida adulta consumo nenhum de fonte de cálcio ou vitamina D, pode ser propício também. Se você pratica atividades que fazem essa alta lesão para sua estrutura óssea, também está te colocando em risco. E aí até faz necessário abrir um parêntese aqui, que existe a osteoporose e aquela doença que a gente chama ossos de vidro, certo? Que eu esqueci o nome técnico agora da doença, mas eu já lembro. Então, naquela situação especificamente é porque o organismo ele já nasce com uma estrutura que ela vai permitir já vai deixar essa mais fragilidade, né? Que então, diferente da osteoporose. Então, a gente tem que ter um pouco esse discernimento, que a osteoporose ela vai acontecer principalmente ali por conta da fase da vida que você se encontra, certo? Esses ossos de vidro, que eu lembrei, é osteogênese imperfecta, né, que é o crescimento da estrutura. Então, ela é comprometida. Então, não é a mesma coisa. A osteoporose, ela é com o passar do tempo. A osteogênese imperfecta é quando você já nasce. Tanto é que as pessoas que têm essa doença, elas dificilmente chegam à fase adulta, certo? Porque o próprio organismo, ele não vai conseguindo se desenvolver de maneira adequada. E aí eu trago informações, né, que são tristes para as mulheres, como sempre, nós sempre somos predispostos a basicamente todas as doenças que tem no mundo. A osteoporose, ela vai acontecer mais nas mulheres, principalmente a partir dos 35 anos. E aí, mulher, eu pergunto
para vocês. Por que que vocês acham que a gente está mais predisposto a desenvolver osteoporose? Isso é implicância já. O sexo feminino. Deus implicou demais com a gente. Nossa, demais. E aí, alguém arrisca? Pensando aí que nós, mulheres, a partir dos 35 anos, já estamos predispostas? Alguém saberia chutar por quê? Deve ser alguma coisa relacionada ao metabolismo, né? A partir dos 35 anos, a vida da mulher começa ali a decair, né? Coitada. Não é? Já não é mais legal. Deve ser deve ser alguma alteração, né, professora? Porque, tipo, nós mulheres, nós não somos mulheres, mas todos os seres humanos, a partir dos 30 ele para de produzir colágeno. Então, eu acho que a osteoporose tem a ver com isso também. Certo. Quase. Por que que a gente fica mais predisposta a ter osteoporose? Porque a gente produz um hormônio chamado estrógeno ou estrogênio, certo? E ele, dentro de todas as ações ali sexuais que a gente precisa dele, ele é responsável por uma parte que a gente nunca associa, que é a fixação do cálcio no osso. Ou seja, por mais que eu tome altas doses de cálcio, de vitamina D, enfim, tenha a minha vida alimentar perfeita, se eu não tenho estrogênio no meu organismo, ele não vai colar esse cálcio no meu osso. É como se esse cálcio passasse direto. Então, por exemplo, fica a dica, né, a partir de agora, porque fazer que nem eu, quando eu aprendi isso na graduação, eu levei para minha vida. Não importa a mulher, depois dos 40 anos, começar a fazer atividade física na academia, porque a principal preocupação que a gente deveria ter quando procura atividade física é para fazer o estímulo de absorção de nutrientes no organismo. Então, quando a gente coloca assim, vocês vão ver que uma das recomendações para evitar a osteoporose é praticar atividade física. Mas se eu já tenho esse diagnóstico, não adianta eu correr para a academia para fazer, porque a musculação ela não vai me ajudar mais a que o meu osso comece a tentar absorver cálcio. Isso só vai acontecer se você começou a praticar atividade física antes, porque aí naturalmente a musculação ou as outras atividades já vão estimular o nosso organismo a pegar esse cálcio e absorver. E aí ele vai ser absorvido para a maior reserva que ele tem, que são os ossos, certo? Então a justificativa de por que nós mulheres somos mais acometidas pela osteoporose é porque a partir dos 35 anos, que é a maior parte das mulheres começam a entrar no quadro de menopausa, o nosso estrogênio, que é um hormônio sexual que cai dentro da menopausa, ele é responsável por fixar o cálcio no osso. Então, se eu não tenho mais o hormônio, eu não consigo mais absorver esse cálcio. Consequentemente, eu vou estar mais disposta a desenvolver a osteoporose. Para os homens, também acontece, mas de uma maneira muito mais rara, certo? E esse vai acontecer a partir dos 40 anos. E por que que acontece de maneira mais rara nos homens? Mais uma vez, por conta da testosterona. Enquanto o estrogênio, ele vai fixar o cálcio no nosso osso, a testosterona, ele vai atuar de maneira muito mais forte, porque ele vai atuar como se fosse uma barreira do desgaste. E a gente sabe que o homem, ele produz testosterona até o final da sua vida, certo? Tanto é que ele consegue reproduzir-se até o final da sua vida. Então, mais uma vez, pela criação, fisiologicamente falando, a gente tem essa descompensação. As mulheres têm essa possibilidade maior porque o estrogênio, ele é para adicionar o cálcio, fixar o cálcio, e os homens, eles têm a testosterona, que independente de como o seu organismo tá, ele vai fazer uma barreira. Daqui você não sai. Então, você vai ficar aí, seu cálcio, lá na sua estrutura na sua estrutura óssea, certo? Então, lembrem dessa associação, de por que os homens são menos predispostos à osteoporose quando comparado às mulheres. E de maneira bem rápida, a gente lembra lá nas aulas de biologia e
anatomia, que a formação do osso, certo? Ele leva os osteoclastos, os osteoblastos, que nada mais são do que os osteoblastos. Eles vão fazer a absorção dos minerais aqui, eliminando essas áreas de tecido ósseo, que percebam nessa imagem que a gente tem algumas espécies de cavidades, certo? O nosso osso, de maneira geral, ele é poroso, justamente porque ele tem absorção. Por fora ele é de maneira mais rígida, mas por dentro ele é bem poroso. E aí, quando a gente, enfim, né, vê osso de galinha, de outros animais, a gente consegue identificar que ele tem essa porosidade, de tutano, principalmente. E os osteoclastos, eles vão preencher, eles vão vir e começar a trazer o cálcio para tentar preencher esses buraquinhos aqui, essas cavidades que eu tenho no meu osso, para não evitar que eles fiquem dessa maneira, certo? Então, esse aqui é a aparência de um osso normal, onde eu tenho essas cavidades, mas elas são bem menores, e na osteoporose vocês vão perceber, ó, que essas cavidades são bem aumentadas. Então, praticamente eu tenho mais ar do que estrutura sólida dentro desse meu osso. Isso vai me justificar o fato desse meu osso ficar mais frágil, ele ser mais propício a quebrar, a romper, enfim, justamente porque a estrutura dele está bem mais diferenciada, certo? E aí aqui eu trago para vocês algumas possibilidades de por que a gente desenvolve osteoporose. Baixa exposição à luz solar, sempre, sempre, sempre lembrar, vitamina D mais cálcio mais sol é igual a um organismo saudável. Se eu faço minha ingestão de cálcio, mas eu não tenho a ativação da vitamina D, que é ativada por conta da exposição solar, e 15 minutinhos já é o suficiente, ali naquele sol da manhã ou no final da tarde, eu vou possivelmente desenvolver uma osteoporose. O tabagismo também, porque a nicotina, ela vai retirar o cálcio do nosso organismo, então ela é como se fosse um grande detergente, certo? Então a nicotina é prejudicial pra caramba no nosso organismo, além de todos os outros problemas que ela já apresenta naturalmente. A deficiência na produção de hormônio, então se eu não tenho testosterona ou eu não tenho o estrogênio, enfim, outros hormônios que vão regular essa minha absorção de cálcio, vai fazer também com que eu possa desenvolver uma osteoporose. O sedentarismo, se eu não pratico a minha atividade física, o meu organismo ele não vai solidificar o meu osso, certo? Ele não vai estimular que esse meu osso pegue mais peso, tenha uma resistência maior e dessa maneira ele consiga se desenvolver de uma maneira mais adequada. Aquelas pessoas, existem estudos de pessoas que são brancas, baixas, né, e que estão mais predispostas a desenvolver osteoporose também, quando comparado a pessoas negras, asiáticas, enfim. E uma alimentação deficiente em cálcio, certo? E vitamina D, que vai estar aqui diretamente associado a baixa exposição à luz solar. Então, isso a gente já viu bem, certo? Então, essas seriam algumas possíveis causas de por que a gente desenvolve a osteoporose em algum momento da nossa vida. Tudo bem até aqui? Conseguem fazer esses links de por que baixa exposição solar está associada à falta de cálcio, vitamina, por que o tabagismo é ruim? Sim, professora, arrasou. Sim, professora. Depois eu vou assistir Tem de problemas novo. técnicos aí no meio do caminho, mas sobrevivemos. Não, eu sei, é difícil, mas eu estou tentando trazer assim de uma maneira mais popular, mas eu também acabo precisando passar a nomenclatura técnica, né, para vocês, porque o que é cobrado da gente no final das contas é a parte técnica. Então, só para. E aí, aqui eu trago para vocês uma maneira ilustrativa, então até coloquei um bonequinho de mulher, né, porque já que nós, infelizmente, somos as mais acometidas, quais que seriam as regiões onde eu vou desenvolver possivelmente E somos a maioria nas aulas também. Ultimamente. Exatamente. Exatamente. Isso aí é inegável e merecedor. Bom, então, onde que o meu organismo vai estar mais propício a desenvolver osteoporose? Aqui no bracinho, certo? E aí, principalmente no osso do úmero,
certo? Que é esse que dá essa estrutura do nosso braço na parte superior. A coluna especificamente, afinal de contas, aqui a gente tem criação de sistema sanguíneo, enfim, a parte da coluna é a mais de estrutura óssea que a gente tem, porque ela literalmente aqui nos comporta em pé, certo? O rádio, que é esse ossinho aqui que fica na região do braço, mais próximo a, que é o osso que a gente chama o osso do punho, certo? Então ele também é mais predisposto. Então é por isso que quando a gente vê senhor de idade, geralmente ele está com o braço enfaixado, porque ou ele machucou o húmero quando ele caiu, ou então o rádio tentando ali se apoiar para que ele não fosse cair, mas enfim, ele acaba se lesionando. E a bacia. E aí, quando eu falo a bacia, é principalmente porque a bacia, que é essa nossa região aqui do quadril, né, ele tem um osso que é muito importante, que é muito difícil de quebrar, mas, né, que existe aquela coisa que é o osso mais duro do nosso corpo, mas que também pode ter fraturas, e aí a fratura, principalmente da bacia, nessa região do fêmur, certo? Ele é a pior fratura que a gente pode ter da osteoporose, porque se eu fraturo essa região, eu não consigo andar. E aí vamos imaginar que, já que a gente está falando na perspectiva de um idoso, que se eu perco essa região aqui, o idoso ele vai lá para a questão da autonomia, ele pode entrar num quadro de depressão, ele pode não querer se alimentar, enfim, eu tenho várias complicações associadas. Né? Então, essas são as principais regiões que vão ser acometidas quando eu tenho osteoporose. E aí a gente precisa orientar, fazer essa orientação. Se o senhor ponha banheiro de maneira mais adaptada, coloque barras de segurança para que ele possa apoiar de maneira mais adequada, que ele ande com sapatos que são adequados, nem que sejam muito altos, porque existem aqueles sapatos de borracha, né, as sandálias, mas que eles ficam quase como se fosse um tamanco. Então, procurar sapatos que são mais anatômicos ali, acha melhor e que ele tenha mais sustentabilidade. Quando ele vai andar, ele consegue sentir bem o peso dele, ele não vai sentir nenhum tipo de desequilíbrio. Evitar que esse idoso tenha obstáculos na sua casa, subir escadas, enfim, possíveis situações que vão fazer com que esse paciente possa cair, por exemplo. E aí ele sofre uma alteração e ali ele acaba se prejudicando também. E aí, para finalizar, como que a gente vai prevenir a osteoporose? Atividade física, certo? Por conta dessa fixação do cálcio. Então, quando o meu organismo ele vai estar ali fazendo atividade física, ele vai estar girando, ele vai querer absorção de cálcio. Então, isso só só consegue-se atingir essa meta quando eu faço uma atividade física. Manter os meus níveis de cálcio, e aí a gente, graças a Deus, tem várias fontes, tanto os vegetais quanto as proteínas propriamente ditas, mas garantir uma quantidade mínima, pelo menos, desse nutriente. E aí, só lembrando, né, o que vocês já devem ter visto, mas enfim, qual que é a quantidade de referência do cálcio? É que a gente consuma pelo menos 1.000 miligramas por dia. E aí, se esse paciente ele não consome tanto cálcio, associar essas 1.000 miligramas dias do cálcio com a vitamina D, que pela recomendação, principalmente para os idosos, aí, entre 100 e 600 miligramas por dia, eu consigo ter uma função de e que ele precisa da vitamina, certo? A gente já estudou isso lá no início, que para um ele ser absorvido, geralmente ele está associado a uma vitamina. Precisa da vitamina D para. Então, eu faço absorção de cálcio, tem absorção da vitamina D fonte também, né? Porque sabe, ela pode ser digerida quanto dada pelo e o cloro, e o outro tipo de cálcio tem, e a partir disso, são solar, é como se uma lâmpada no meu organismo, e aí ele vai, esse cálcio, essa vitamina D vai sinalizar, cálcio, oi, eu tô aqui no meu organismo, pode vir comigo. Então ele vai fazer o caminho para
vocês, certo? Mas era interessante que a gente fizesse essa discussão, que vocês, assim, essas associações e entendessem por que determinadas situações, determinadas doenças estão tendo mais dificuldade para acontecerem, certo? Então, elas estão mais predispostas a acontecerem também. Peço desculpas pela conexão, não sei se é a minha ou é a do aplicativo, mas eu acho que quando eu disponibilizar o vídeo lá no Classroom, vai ficar melhor para vocês assistirem, tá? Então, se alguém quiser assistir para pegar toda a informação, pode ficar à vontade. E aí, agora eu me ponho à disposição para que, se vocês tiverem uma dúvida, eu possa tirá-las. Assim, eu vi que tem algumas coisas na caquexia que são parecidas com a sarcopenia. Então, se eu tiver uma pessoa que ela tem uma doença associada e ela está desnutrida, eu posso dizer que ela tem caquexia ou ela pode ter sarcopenias e uma doença associada? Tá. Primeiro, você vai investigar o que ela tem de mais definitivo, né? Assim, mais visível. Porque a sarcopenia, ela é um termo, mas a gente viu que ela pode ser em 3 estágios. Então, às vezes, ela tá com a caquexia, mas para ter a caquexia, eu tenho que ter o processo inflamatório. Não é só eu ter uma doença associada. Então, não é só o fato de eu ser idoso e cardíaco que eu tenho caquexia. Eu tenho que ser idoso, cardíaco e, por exemplo, ter um problema no meu coração, tipo, em questão do crescimento, enfim, que de alguma maneira o processo inflamatório dele vai estar aumentado nessa situação, certo? Aí, beleza, eu consigo identificar. Teve isso? Coloquei lá o meu checklist, apareceu todos, ok. Será que ele tem sarcopenia? Porque às vezes a desnutrição ela pode envolver ali os 3 pontos. Eu posso ter uma desnutrição onde a pessoa não vai comer, aí ela teve o processo inflamatório, então ela teve marasmo, caquexia, e ela pode estar perdendo massa muscular, que é a sarcopenia. Então, eu posso ter ou a desnutrição, ou os estágios dessa desnutrição, certo? Que geralmente o que acontece é a evolução desses estágios. Eu primeiro começo a estar com um quadro de não sentir fome. A partir daí eu começo a desenvolver alguma reação inflamatória, por conta de uma doença pré-existente. E essa reação pode me levar a um quadro de sarcopenia. Tá? Então, assim, para deixar um pouco mais claro, vamos entender que é como se fossem estágios. O estágio 1 seria o marasmo, o estágio 2 seria a caquexia, e o estágio 3 seria um desenvolvimento de sarcopenia. E aí, na sarcopenia, eu abro esses 3 pontos, que ele pode ser leve, a pré-sarcopenia, a sarcopenia ou ela grave, que é quando eu vou visualmente perceber que esse paciente está perdendo massa, ele está perdendo tônus muscular, e isso vai afetar na performance desse paciente. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Minha dúvida, a Raíssa acabou de tirar. Conseguiu ouvir, Raíssa? Eu acho que sua conexão Eu caiu. consegui, eu perdi só o comecinho final, mas a outra parte eu consegui entender bem. Depois eu assisto lá a aula de novo. A senhora viu aí, a Larissa disse que foi registrada da aula e não consegue mais entrar. Ela não quer pegar alta, Sampaio. Não, beleza, eu até não entendi por que rejeitou, tipo. Mas enfim, eu vi que ela estava online também. Bom, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou disponibilizar essa aula lá no Classroom de vocês, tá? E para quem chegou depois, só relembrando que para sexta-feira vem a entrega do material do portfólio, certo? E aí lembrando que é só tirar foto ou me mandar pelo e-mail que eu disponibilizei aqui no chat. E aí, se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Mas que é para fazer um resumo do que a gente tem visto até então aqui no nosso conteúdo,
para que vocês complementem o, o, o portfólio que vocês já têm criado também, mas só para fazer essa divisão, para agora que vocês coloquem a parte do idoso soltinho, diferenciado, tá bom? E aí agora eu vou fazer a chamada de vocês, vou fazer a chamada aqui seguindo a ordem do talk, do chat aqui de vocês. Então eu peço que ou vocês respondam pelo chat ou pelo microfone, mas de preferência pelo microfone, tá? Amanda. Foi no banheiro. Ana. Tô aqui. Ok. Ananda. Beleza, Ananda vi aqui que ela respondeu no mandou no chat pra chat. gente. Leandro. Beleza, vi aqui. Leandro, Brito Leandro. Fiamma. Presente. Handley. Presente. Ok, não sei se eu falei teu nome certo, tá? Desculpa. Isanete. Isa. Ok. Presente. Rayane. Presente. Ok. Raíssa. Nem preciso falar mais nada, né? Suelen. Aqui. Ok. E Tayana. Aqui, pronto. Ok, então, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, certo? Estou disponível no Classroom e no e-mail também para quem quiser tirar alguma dúvida. Ananda, no portfólio, o que eu quero? Que vocês coloquem as fórmulas, tanto que eu já passei para vocês, certo? E fórmulas que vocês acharem interessantes sobre cálculo de prescrição de dieta, para identificar a estatura de peso, quer dizer, estatura e peso, certo? Por tabela de IMC, que é diferenciado para o idoso, quais são os valores, fazer uma imagem, pode ser desenho, enfim, puxando setinhas de quais são as alterações que acontecem no idoso, estipular, por comentários pessoais de vocês em relação à disciplina também, fazendo associação com outras disciplinas ou simplesmente comentário, e aí é misturado. Essas tabelas vocês podem utilizar, já que vão ser meio que prontas, né, vocês podem colocar digitalizada mesmo, mas o restante façam escrito, certo? Escrevam, e aí depois vocês vão tirar foto da folha de vocês, já pronta para inserir no portfólio, e me encaminhar, tá bom? Mas para mim, vocês vão mandar tudo digitalizado. Mas dentro... Por que que não pode ser tudo lá no Word, bonito, único, sem cola? Então tá, vamos colocar isso aí, hein? Tirando as tabelas, né, que não tem como vocês criarem outras, então vocês podem me mandar digitalizado, mas não quero Ctrl+C, Ctrl+V dos coleguinhas, tá bom? Mandem organizado para mim, mas com os de vocês, tá bom? Então é isso, tá, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só me informar, mas mandem no meu e-mail, eu deixei aqui no chat para vocês. E é isso, muito obrigada pela participação de vocês e vejo vocês na próxima semana, tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.